A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Nós temos vários pastores aqui. Temos vários pastores. De repente, cada um pastor, o pastor Erinaldo, o pastor Jová, Nacélio, Tarciso, pastor Márcio, pastora Jupira, de repente cada um pastor resolve fazer de forma pessoal aquilo que ele quer. Ele acha que é o certo, ele não se submete a liderança. Aí de repente, por conta de uma atitude de um pastor, sem estar alinhado com a liderança dele, acaba gerou um prejuízo social, um prejuízo, aconteceu algo que a igreja acaba tendo que responder judicialmente. Quem vai ser penalizado? São os pastores? É o pastor que é pastor sobre eles. A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Alô? Deus fez uma promessa a Abraão. Faria dele uma grande nação. E Abraão creu. Ele creu, mas quando chegou no meio do caminho, ele fez uma gambiarra. No meio do caminho, Sara deu uma dica, e ele pegou a dica, e aí nasceu ali Ismael, filho de Agar. Nasceu Ismael. Lá na frente, nasce Isaque, que era o filho da promessa. Em Isaque, que era o filho da promessa, nós temos as bênçãos de Deus, que é Israel, o povo de Deus. E veio na genealogia até chegar a Jesus, porque era uma promessa. Mas Ismael não era promessa. Foi uma decisão errada. Por uma decisão errada, há quantos 1000 anos, ainda hoje, há esse conflito da Palestina com Israel, essa guerra eterna. Por conta de quê? De uma gambiarra que o pai da fé fez lá atrás. Então, temos que estar muito atentos. Deus nos deu o cajado, mas temos que decidir o que vamos fazer com ele. Alô? O cajado está na tua mão. O cajado está na tua mão. Eu chamaria o cajado da decisão. É o cajado da decisão. É você quem decide. É você quem decide adorar a Deus. É você quem decide ter um relacionamento com Ele firme. É você quem decide gastar tempo na presença de Deus. É você quem decide não vir à igreja na semana. É você quem decide. É você quem decide. Para quê? É você quem decide. Mas um ato simples desse, ele gera consequências. Boas ou não. Então o cajado da decisão está nas nossas mãos. Cabe a nós utilizar da forma que Deus orienta, Deus manda. Alô? Amém? Eu quero finalizar dando 3 situações. Primeiro, você pode simplesmente guardar o cajado e não fazer nada. Neutralizar o poder de Deus na sua vida. É uma decisão. Esconder o talento. Esconder o teu talento. Deus colocou algo para que você desenvolvesse para o reino. E simplesmente você pegou, colocou na gaveta e disse... Deus lhe deu condições de trabalhar, de fazer algo, de transformar a situação, de mudar, de melhorar, de dar qualidade. No entanto, você simplesmente vai para o armário, vai para a gaveta e decide não fazer nada. Lá em Mateus 25, 21, diz:
E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é quando você decide fazer as coisas do reino. É quando você decide pelo bem, decide em estar presente na casa de Deus. É quando você pensa como o salmista, que ele declara: alegrei-me, eu fiquei alegre, eu fiquei cheio de júbilo quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando você diz isso. Mas lá no versículo 26, respondendo, o que ele diz é isso: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas no versículo 26 diz: respondendo, porém, o Senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Sabe? É aquele que diz assim simplesmente: manda outro. Manda outro. A segunda forma que a pessoa pode fazer. Você pode ter uma direção sobre o que fazer. Você teve a direção. E simplesmente você decidiu a não dar atenção à voz de Deus. Deus falou, foi claro. E você simplesmente decidiu. No primeiro caso, você não tinha uma voz diretiva sobre o que fazer. Você não tinha. Mas não pode esquecer de uma coisa, que Deus sempre fala no caminho. Quando você para também de ouvir. Agora, nesse segundo aspecto, Deus dá a direção, mostra, a pessoa sabe que ela pode fazer, ela sabe que ela pode melhorar aquele departamento, ela pode melhorar isso, melhorar aquilo, mas simplesmente ela toma a decisão e simplesmente dá desculpas. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Quem quer não tem que saber, ele quer, ele faz, mas não quer, dá desculpas. Mas tem um terceiro grupo. Esse terceiro grupo trata-se de alguém que ainda não conheceu Jesus, alguém que ainda não tinha tido firmado com Ele, sabe, alguém que não tinha tido uma experiência de conversão, de dizer: eu recebo Jesus na minha vida. E você pode nessa noite decidir obedecer a Deus, porque é Ele que te chama. O chamado é dele. O cajado está nas tuas mãos, então use de maneira certa, de maneira que agrade a Ele. E como é que agrada? Vindo para Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, porque a vida dá uma sobrecarga, mas Ele que diz: eu vos aliviarei. Aleluia. Se não tem sido, agora eu queria que você baixasse sua cabeça. Estivesse orando a Deus. E se você não tem sido um servo bom e fiel, decida nessa noite mudar de atitude. Quantas coisas de Deus. Quantas pessoas você pode levar ao Senhor por uma decisão sua? Mas quantas pessoas podem não chegar a Deus por uma decisão sua? Então Deus coloca em nossas mãos o cajado da decisão. É uma decisão. Mas se você ainda não decidiu receber Jesus na sua vida, faça isso hoje. Faça isso hoje. O dia é hoje, o momento é agora.
Não saia daqui sem assumir esse compromisso. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero usar o cajado de maneira certa. Eu quero ver os milagres de Deus na minha vida. Eu quero ser transformado por esse poder. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu quero uma vida que dignifique o nome do meu Deus. Eu quero viver a partir de hoje uma história diferente. Eu quero a partir de hoje um novo momento na minha vida. Você está disposto a isso?